Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Daniela Galiza, eu sou professora de Ciências e Biologia, formada pela Universidade Federal de Goiás e mestre também pela Universidade Federal de Goiás em Educação em Ciências e em Matemática. Eu estarei aqui com vocês ministrando o módulo de microbiologia, todas as partes que compõem esse módulo, e eu espero que vocês gostem. Vamos começar? A microbiologia a palavra microbiologia, ela vem do grego e ela é a união de outras três palavras. Micro, que significa pequeno ou muito diminuto, bio vem de vida e logos de estudo. Logo, a microbiologia é o estudo dos micro-organismos de uma maneira geral, em todos os seus aspectos. A microbiologia estuda os aspectos da vida microscópica, seja na forma, na estrutura, na reprodução, nos aspectos bioquímicos, fisiológicos e a relação que esses micro-organismos têm entre si e com os hospedeiros também, tá? Esses seres são muito diminutos a olho nu e eles, para serem vistos, foi preciso inventar aparelhos específicos que são os microscópios. Na verdade, os microscópios, nós vamos ver mais para frente, eles não foram inventados por causa dos micro-organismos, mas o estudo dos micro-organismos aprimorou o uso desses microscópios. Como todo mundo sabe, a célula é a unidade básica de todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles são formados por pelo menos uma célula. Então, ela é a unidade morfofuncional da vida, ou seja, ela dá forma e dá estrutura e dá condições para que os seres vivos eles existam. Se a gente for pegar a menor parte de um ser vivo, que tenha vida, com certeza é a célula. Nós vamos ver ao longo deste curso que as células elas podem ser procariontes e eucariontes. Aqui a gente só tem exemplos de células eucariontes, que são células animais e vegetais. Mas a célula pode ser procarionte, como é o caso das bactérias, o assunto do nosso curso. Tá? As células, embora elas não sejam iguais entre os seres vivos, elas sempre vão ter mais ou menos uma estrutura básica, uma estrutura que é possível encontrar em todas as células, sejam elas eucariontes, sejam elas procariontes. A estrutura básica das células constitui na membrana plasmática ou membrana celular, que é uma bicamada lipídica que envolve a célula, cheia de proteínas incrustadas. Essa membrana ela está relacionada a capacidade que a célula tem de delimitar ela está relacionada à delimitação da célula, o espaço em que a célula, aqui é o meu espaço e aqui é o espaço da outra célula, e também ela seleciona as substâncias que entram e que saem daquela célula. Além disso, a gente tem o citoplasma, ou protoplasma, ou ainda hialoplasma, que é uma substância orgânica coloidal, onde eu vou encontrar ali dentro proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, e aminoácidos e outras substâncias necessárias para a existência da vida. Nesse caso aqui, eu posso encontrar também, como vocês podem ver nas imagens aqui, algumas estruturas dentro do citoplasma que a gente chama de organelas celulares, responsáveis por diversas funções dentro da célula. E por último, a gente tem um núcleo, no caso das células eucariontes, ou uma região equivalente ao núcleo, no caso das células procariontes, não é núcleo, onde eu vou achar o material genético dessa célula. Esse material genético ele é extremamente importante porque é através dele que eu passo as características hereditárias para as próximas gerações. Dito isso, a gente sabe que os seres vivos eles têm características que vão diferenciá-los dos seres inanimados, dos organismos não vivos. Então, vamos ver quais características são essas. A primeira delas é a composição química. Todo ser vivo tem a mesma composição química, embora existam outros elementos químicos, os que predominam são 4: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É o famoso CHON. Então, você vai ter outros elementos, como, por exemplo, enxofre, como, por exemplo, magnésio, iodo, mas esses 4 são os principais que formam as moléculas orgânicas. As células. Todo ser vivo ele é formado por pelo menos uma célula. No caso, são seres unicelulares, e os seres que são formados por muitas células são seres pluricelulares. Então, a célula é a unidade básica do ser vivo. Nós vamos ver que mais para frente, quando a gente estudar sobre os vírus,
Inclusive, é uma das coisas que estremecem o meio científico para saber se os vírus são seres vivos ou não, porque eles são acelulares. Toda célula, todo ser vivo, ele é constituído por material genético. Esse material genético pode ser um DNA ou pode ser um RNA. Ele basicamente comanda a célula e ele tem os códigos genéticos para constituir o corpo daquele ser vivo. Tá? Ele é como se fosse uma receita de fazer ser vivo. E todos os seres vivos, dentro das células deles, possuem esse material genético. Metabolismo. Todo ser vivo ele é capaz de fazer uma série de reações para manter o corpo dele funcionando. Essas reações, de uma forma bem simplificada, elas podem ser de duas formas, anabolismo e catabolismo, sendo que o anabolismo são as relações nos quais as moléculas que foram quebradas na digestão, elas são repostas, enquanto o catabolismo são as reações de quebra dessas moléculas dentro do organismo. Nutrição. Todos os seres vivos, eles necessitam dos nutrientes não apenas para fornecer energia para os seus corpos, mas também porque é através dessa nutrição que eu vou encontrar elementos para constituir meu corpo. Quando a gente come um alimento rico em proteína, por exemplo, esse alimento, essa proteína passa a ser incorporada no meu corpo, fazendo parte dele. Então, a nutrição é muito importante para os seres vivos. Capacidade de responder a estímulos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo perceber o meio à minha volta de alguma forma e responder a esses estímulos através desse meio. Então, quando uma planta, por exemplo, a raiz dela cresce em direção à água, quando a folha cresce em direção à luz, quando um animal se afasta, quando ele é cutucado, tudo isso é respostas ao estímulo do ambiente capazes de o ser vivo fazer. Bactérias fazem isso, por exemplo, quando é liberada uma substância tóxica dentro de uma placa no qual elas estão sendo cultivadas. É possível perceber que elas dão uma recuada, ou seja, elas respondem ao estímulo dessa substância tóxica. E, por último, todos os seres vivos estão sujeitos à evolução. Os nossos materiais genéticos, por diversos motivos, eles podem sofrer mutações. Essas mutações é que vão permitir com que a evolução aconteça. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ao longo do tempo, o nosso DNA se modifica, criando novas características, e muitas vezes essas novas características elas vão ser importantes para nós nos adaptarmos melhor ao ambiente. Isso daí é uma matéria para um outro curso sobre evolução, certo? Vamos falar um pouquinho do histórico da microbiologia. Tenho certeza que você já ficou curioso com essa imagem, mas nós vamos chegar nela daqui a pouco. A microbiologia sempre despertou o interesse das populações humanas, sempre. Principalmente quando a gente fala de doença e as transmissões da doença, que durante muito tempo eram desconhecidas aí para a humanidade. No século XIII, Roger Bacon, no século XVI, Girolamo Fracastor, e no século XVIII, von Clance, todos eles já tinham percebido que as doenças eram causadas por germes que causariam essas doenças. Acontece que nenhuma dessas ideias foi para frente, inclusive Girolamo, ele publicou um livro chamado De Contagione et Contagiones, porque ele era italiano. Esse livro ele foi, inclusive, totalmente abandonado, porque nessa época acreditava-se que as doenças eram causadas como castigos divinos. Então, ela não poderia ser causada por um germe que a gente não está nem enxergando. Elas eram causadas por castigos de Deus. Então, eles acabaram rejeitando as ideias de Girolamo. Tá? Como eu falei, eles estudaram esses germes como causadores de doenças. Em 1590, aproximadamente,
Dois fabricantes de lentes holandeses, Hans e Zachary Janssen, o Hans era o pai do Zachary, eles inventaram um instrumento de aumento, colocando-se duas lentes em um cilindro de metal. Uma lente eles chamaram de objetiva, porque essa lente ficava próxima do objeto, e a ocular era a que eles colocavam no olho, que ficava próxima do olho. Neste caso aí, era uma lupa simples, mas ela não era tão simples assim, porque ela já era composta por duas lentes. No entanto, eles não estudaram nenhum tipo de micro-organismo. O estudo de micro-organismo começa mesmo em 1600, na verdade, o estudo dos componentes biológicos através do microscópio, eles começaram em 1665 com um cientista inglês chamado Robert Hooke. Robert Hooke foi o primeiro a observar material biológico, ou seja, tecidos vivos, no microscópio. Ele pegou e aperfeiçoou o microscópio de Hansen e Zachary e levou vários tecidos vivos. Nesse inteirinho, ele colocou células de animais e vegetais e percebeu, esse é o Robert Hooke, e percebeu, aqui já é um microscópio aprimorado, e percebeu que que os tecidos vegetais, eles eram formados por essas casinhas. Ele, então, imaginou que essas casinhas lembravam bastante as células de convento, porque são quartinhos muito pequenos, né, que representam essas celas. Então, ele resolveu batizar essas estruturas de célula. Na verdade, ele escreveu um livro. Nesse livro, era um estudo sobre os seres vivos, um estudo sobre a microscopia, esses instrumentos laboratoriais, descrição de aves e Olá, peço insetos. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Descrição de aves e insetos, e ele falava também do conceito de célula das cortiças, né? Presentes, segundo ele, tanto em vegetais quanto em animais. Acontece que ele não sabia que isso daí não era uma célula. Isso daí era apenas a parede vegetal da célula celular, da célula vegetal. Era a parede celular da célula vegetal. Ele não sabia disso. Então, o que, que ele fez? Ele batizou tudo como célula. Quando se descobriu, já estava usando o termo. Só que hoje a gente sabe que na cortiça, isso aí não é célula de verdade, tá? Entre 1673 e 1723, um outro cara um outro cientista, comerciante de tecidos, Anton von Leeuwenhoek, ele inventou um microscópio simples e começou a observar diversos materiais. Ali, tudo que caía na mão dele, ele observava. Protozoário, bactérias, ele observou fezes, ele observou bebidas fermentadas. E nesse microscópio que ele inventou, esse aí é o Anthony, e ele inventou esse microscópio muito simples, onde tinha um suporte para o material, apenas uma lente convexa, que aumentava até 10.000 vezes.
Então, era bastante o aumento dessas estruturas, tá? Era uma lente simples, e aqui ele observou espermatozoide, fibra muscular, glóbulos vermelhos, capilares sanguíneos, parasitas intestinais, como a Giardia lamblia, embriologia de alguns animais, os embriões de alguns animais marinhos, e a reprodução dos próprios seres mais simples, ele conseguiu provar só utilizando esse microscópio aí, sem esquecer de que ele usou também bactérias e protozoários na observação. Porém, o considerado pai da microbiologia é Louis Pasteur. Esse estudioso, ele veio com o intuito de provar a existência dos micro-organismos que até então ninguém sabia provar. Já tinha entendido que os seres vivos eles surgiam a partir de outros seres vivos, porém a gente não sabia explicar, no caso as pessoas da época não sabiam explicar de onde vinham esses seres microscópicos. Então, Louis Pasteur, para combater uma teoria que era vigente na época, chamada teoria da abiogênese, onde esses seres microscópicos eles surgiam espontaneamente, ele fez um experimento. Ele colocou dentro de um tubo de vidro um caldo nutritivo e encurvou o bico desse caldo. Por quê? Segundo os cientistas que acreditavam na teoria da abiogênese, essa substância orgânica que fazia com que os seres vivos surgissem espontaneamente, ela era chamada de princípio vital. E esse princípio vital meio que estava no ar. E ele não sabia explicar como é que acontecia, as pessoas não sabiam explicar, mesmo as que eram contra, como é que acontecia o surgimento desses seres vivos. E por mais que eles tentassem, todas as vezes, as pessoas a favor da teoria da abiogênese, elas diziam que o que acontecia ali é que se matava o princípio vital. Então, quando Pasteur entorta o bico do frasco para formar um frasco com pescoço de cisne, que era como era chamado, ele mostrou que ele não tirou a possibilidade daquele princípio vital entrar dentro do frasco. Então, o que ele fez? Encurvou o bico do frasco e colocou esse caldo nutritivo para ferver, visando esterilizar esse caldo. Então, aqui não existiam mais micro-organismos. Esperou com que o caldo esfriasse e percebeu que o caldo se manteve livre de micro-organismos, ou seja, não existiam micro-organismos nesse caldo aqui. Muitos quiseram derrubar ele, dizendo que, na verdade, quando ele ferveu, ele tinha matado o princípio vital. Ele, então, os micro-organismos estavam concentrados nesta boca do tubo aqui. Quando ele quebra a boca do gargalo, entram aqui micro-organismos, entram esporos de micro-organismos e surgem micro-organismos no caldo. Ou seja, o que ele provou? Ele provou que existiam substâncias no ar que, ao entrar em contato com o caldo nutritivo, desenvolviam os micro-organismos. Ou seja, esses micro-organismos eles se proliferavam e não surgiam espontaneamente. Eles já existiam no ar e eles simplesmente continuavam a existir quando quebrava, porque eles acabavam tendo mais alimento. Ele é considerado o pai da microbiologia porque foi o primeiro a explicar esse mecanismo e também porque ele estudava o surgimento desses seres microscópicos e a cura de algumas doenças. Foi muito importante esse estudo de Pasteur, porque a partir dele foi se desenvolvendo técnicas, por exemplo, de esterilização. E essas técnicas davam uma segurança maior durante, por exemplo, cirurgias simples mesmo, que matavam muitas pessoas, porque os instrumentos não eram esterilizados. Hoje a técnica ainda é usada. O leite pasteurizado, por exemplo, as substâncias que são pasteurizadas, elas passam por um processo muito parecido com o que Pasteur fez. Você aumenta demais a temperatura e resfria de uma vez. Dando esse choque, os micro-organismos que estão ali, eles acabam morrendo, o que prolonga a vida daqueles alimentos, né? Com o desenvolvimento dos microscópios, foi surgindo cada vez mais conhecimento desse mundo invisível e, consequentemente, a evolução
da microbiologia, hoje utilizada na esterilização, no cultivo de micro-organismos, na citologia e em várias outras áreas, tá? Os seres microscópicos são invisíveis a olho nu e eles são basicamente 4 grupos de indivíduos: vírus, bactérias, protozoários e algumas espécies de fungos. Não são todas as espécies de fungos que são consideradas micro-organismos. Basicamente, os vírus são seres acelulares, ou seja, que não possuem célula, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles para funcionarem, eles para existirem, precisam obrigatoriamente estar dentro de uma célula e causam graves doenças humanas, embora eles também possam ser benéficos aos seres humanos. Assunto que a gente vai abordar melhor no próximo módulo de microbiologia. As bactérias, que são o assunto desse nosso módulo, são seres unicelulares e procariontes. Falo disso melhor quando for falar delas. Distribuídos em diversos habitats, eu vou encontrar bactéria na água, no solo, no ar, em outros corpos de outros seres vivos, e elas podem ser benéficas ou parasitárias. Os protozoários, eles são eucariontes, unicelulares e heterótrofos, ou seja, eles precisam se alimentar, eles não produzem seu próprio alimento, eles podem ter vida livre ou parasitária, causando importantes doenças no homem. Também um assunto para a nossa próxima aula. E fungos podem ser macro ou microscópicos, uni ou pluricelular, formado por uma ou muitas células, eucariontes heterótrofos, eles precisam se alimentar porque eles não conseguem produzir o próprio alimento, e eles podem ser parasitas ou de vida livre. Aqui a gente está vendo diferentes grupos de fungos. Esses daqui são cogumelos, visíveis a olho nu, ou seja, macroscópicos, e esse é a levedura de cerveja, microscópica, que não é visível a olho nu. Qual a importância da microbiologia, então? A microbiologia, ela pode ser uma ciência básica ou uma ciência aplicada. O que é isso? Uma ciência básica é aquela que estuda, ela está mais envolvida no estudo fisiológico, no estudo bioquímico e molecular desses organismos. Tá? Então, ela faz a base do estudo daqueles micro-organismos. E a ciência aplicada seria aquela no qual eu vou aplicar esses conhecimentos de biologia no nosso cotidiano, em processos industriais, no controle de pragas e de doenças, na produção de alimentos, na criação de substâncias importantes para o homem, e assim por diante. Tá? A microbiologia, é inegável que a microbiologia ela causou um impacto extremamente positivo no ser humano. Esse impacto é o que a gente chama de o desenvolvimento mesmo da humanidade. Por exemplo, através da prevenção de doenças, foi possível criar soros, vacinas, medicamentos com o uso da microbiologia, o que aumenta a expectativa de vida dos seres humanos. A tecnologia dos alimentos, conservação e fermentação, por exemplo, dos alimentos, são atributos vindos da microbiologia. Prevenção às patologias. Se eu conheço melhor certas doenças, eu consigo prevenir melhor sobre as doenças. É o que está acontecendo agora, por exemplo, para quem está vivendo neste momento a questão da pandemia. A gente ainda fica meio perdido por não saber como é que esse vírus ataca. Mas se fosse uma outra doença que a gente já tem conhecimento, sem dúvida alguma, a nossa reação a essa doença seria diferente do que está sendo hoje. E a microbiologia do solo, por exemplo, a conservação de fatores biológicos e a redução na degradação de ambientes do próprio solo, para evitar que esse solo fique desértico. Então, aqui a gente está vendo o quanto a microbiologia é importante, não só para o ser humano, mas também para o meio ambiente. Nós vamos falar mais à frente sobre a importância das bactérias e a gente vai ver o quanto essa microbiologia hoje está avançada e em relação aos estudos e também aos processos aplicáveis desta microbiologia. Tá?
Eu agora espero que vocês tenham gostado e espero que vocês entendam a parte 2 desse vídeo que eu vou fazer para vocês, referente à microbiologia mesmo, a parte de bactérias. Tchau, tchau e obrigada. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!